Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da disciplina de probabilidade. Então hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre as distribuições de probabilidade para as variáveis aleatórias discretas, né? No caso a gente vai trabalhar com a distribuição de Poisson, tá? Bom, antes de falar um pouco sobre de fato quem que é a distribuição de Poisson, vamos ver algumas condições que originou a esse modelo probabilístico, tá? Então, imagina o seguinte, né, que um experimento seja realizado, um experimento aleatório, que a gente observe que as ocorrências são independentes, né, ou seja, uma não tem relação com a outra. Além disso, elas ocorrem de modo aleatório, né, e também que a gente pode definir, então, que a variável aleatória x, que seria o número dessas ocorrências de um certo evento, né, elas estão acontecendo, então, em algum local, né, vamos dizer assim, de modo contínuo, ou seja, ao longo de um intervalo de tempo, ou dentro, por exemplo, de uma área, ou dentro de um volume, né, a gente está contabilizando. Então essa que é a ideia da distribuição Poisson, né? A gente tem essas premissas, que as ocorrências são independentes e aleatórias, porém, ela será definida, então, como o número de ocorrências, né, ou são as contagens, só que não mais, por exemplo, numa situação que vai nos dar uma proporção, e sim num modo num modo contínuo, não mais num modo discreto, como era o caso da binomial, né? Que a gente pegava o número de peças defeituosas num total de 15 peças. Agora a gente está pensando são o número, por exemplo, o número de acidentes automobilísticos ao longo de um intervalo de tempo, né? Em um dia, por exemplo, tá? Ou qual que é o número de peças produzidas em 24 horas, tá? Ou qual que é o número de pessoas que esperam ali, qual é o número de pessoas que são atendidas, por exemplo, num banco entre a meio-dia e as 2 da tarde. Tá? Então, ou seja, está dentro de um modo contínuo, né? Não mais de um modo discreto. Então, o que, que a gente observa? Que essas ocorrências, né, vamos pegar o exemplo de um intervalo de tempo, por exemplo, né, ou qualquer outro, a gente está então pensando nas contagens dentro de um intervalo que está associado a algo contínuo, né? Então, assim, os valores x ele vai poder assumir infinitos valores, né? Porque quais são os valores que existem entre 0 e 1? Infinitos valores. Então, podem existir infinitas contagens aí dentro, né? Então, essa que é a questão. Então, não existe um limite superior para essas contagens. E aí a gente vem da ideia, desde lá do espaço amostral ser infinito, que a gente chega nessa variável aleatória também, que é infinita, né? Assim, os seus valores observados são infinitos, você não acha um máximo, tá? Então, vamos lá pensar um pouco nela, né? Então, a gente vai considerar, então, um fenômeno de interesse que é observado, então, num intervalo contínuo, né? Ou pode ser esse intervalo, pessoal, pode ser também uma área, pode ser um volume, né? A gente pode estar pensando no número de animais dentro de uma certa área, ou no número de micro-organismos dentro de um volume, tá? Mas vamos pensar no tempo, que parece mais simples, né? Então, vamos pensar aí num intervalo contínuo de tamanho t, tá? Pode ser o tempo, para ficar mais exemplificado. Então, ou seja, vamos imaginar que esse t nada mais é, ó, que vai designar um intervalo que é um subconjunto dos números reais, né? Um intervalo da reta. Então, o número de eventos que ocorrem no intervalo fixo aí de 0 a t vai ser uma variável aleatória x, né? Então, vamos pensar que a gente conseguisse pensar ali no número de sucessos, né? Então a gente pode inicialmente tentar aproximar esses eventos a um ensaio de Bernoulli, criando como? A gente vai criar então n subintervalos muito pequenos, de forma que esse processo vai satisfazer duas condições. Primeiro, né, em um período de tempo muito curto, somente um ou zero eventos podem ocorrer, né, que vai ser a ideia da distribuição de Bernoulli, né, dois resultados no ensaio de Bernoulli. E que o valor esperado, né, de sucessos, que é n vezes p, lembra, a esperança da binomial é n vezes p, é constante para qualquer tamanho de intervalo. Tá? Então a gente está tentando aproximar essa ideia para, né, partir da distribuição binomial e onde que a gente vai chegar. Tá? E esse valor esperado eu vou chamar de lambda, tá? Que é igual a um np.
Então, dessa forma, qual que seria a nossa probabilidade de sucesso? Ora, é lambda dividido por n, né? Então, a probabilidade de sucesso dentro de cada evento ali, nesse subintervalo, em cada um desses n subintervalos, né, é o quê? Lambda dividido por n. Tá? Então, a gente está considerando isso, que cada subintervalo é um ensaio de Bernoulli independente, tá? Porque as contagens serão, esses eventos, né, serão independentes, tá? Então, assim, a gente diz que um experimento aleatório que satisfaz essas condições é chamado de processo de Poisson. Por que Poisson? Porque Poisson vem do nome de um matemático francês, tá, que desenvolveu esse modelo no século XIX, né, Simeon Poisson, e ficou muito famoso basicamente ali quase em meados do século XX, pessoal, porque ele foi um modelo utilizado pós a guerra, né, pós Segunda Guerra Mundial, em que os ingleses tentavam estudar ainda as bombas que estavam na periferia de Londres, né, que foram alocadas pelos nazistas. Então, até hoje, né, vira e mexe, às vezes a gente ouve um noticiário de que em alguma estação subterrânea desativada, né, seja de trem ou seja de metrô, acharam alguma bomba lá e, né, ou uma dinamite, enfim, alguma situação que precisa de um grupo especial para retirar aquilo lá, né? Então, após 1945, isso era muito ainda recente, né? Então eles acabaram proporcionando, né? Eles acabaram então proporcionando estudar o número então de bombas numa área, né? Então você está pensando no modo contínuo, numa área, né? Por meio da distribuição do modelo Poisson, tá? E, então, essas condições aqui é chamada de processo de Poisson. Então, eu estou criando, tá, pessoal, a ideia de onde veio esse modelo de probabilidade, né? Então, assim, o que a gente pode observar, pessoal? E se essas condições forem satisfeitas, se a gente aumentar, né, aumentando o número de subintervalos, ou seja, eu vou fazer esses N intervalos, imagina que eu dividi em 10 intervalos, em 10 intervalos, aquele meu intervalo que vai de 0 a t. Né? Então, imagina que eu vou aumentando isso. E cada subintervalinho desse é o quê? É um experimento de Bernoulli, né, que pode ter um sucesso ou um fracasso e tem a probabilidade aqui, né, lambda sobre n de acontecer. Tá? Imagina que a gente vai aumentando esses subintervalos. Ele passa de 10 para 20, de 20 para 30, para 100, para 1000, para 1 milhão, ou seja, estou crescendo isso demais. Estou fazendo o meu tamanho de intervalo tender a infinito, que é a ideia, né? Porque a ideia desse intervalo da reta é que existem infinitos valores, tá? Então, quando a gente aumenta demais esse número de intervalos, né? Então, o que a gente observa? Para que a condição do valor esperado ser constante, né? Para que o valor esperado seja NP, o que tem que acontecer com a probabilidade? Ela deve diminuir, né? É só a gente olhar aqui, ó. Olha nessa expressão aqui, ó. Se eu estou aumentando muito o N, significa que o P tem que ser baixo para que o lambda fique constante, né? Para que o valor que eu espere aí de sucesso, né, fique constante. Então, ou seja, à medida que a gente aumenta o n, a gente observa que o p vai indo para zero, tá? Então, quer dizer, uma coisa é relativamente à outra, né? Quando você tem o n aumentando muito próximo do infinito, quer dizer que a probabilidade de sucesso está indo para zero, tá? Então, essa que é a ideia da distribuição de Poisson. Não existe mais uma probabilidade de sucesso aí, tá? E o que a gente vê, então, nessa ideia? Então, se a gente estiver interessado, então, em estudar essa variável aleatória. Quando isso acontece, né, quando o n tende a infinito, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter infinitos valores entre 0 e t. Né? A gente observa que a chance de sucesso de cada um desses, de probabilidade de cada um desses valores, né, vai ser zero, desses subintervalos que estão ficando cada vez mais pequenos. Né? Então, a distribuição binomial aqui que a gente tinha no início, né, nesse limite, que é algo já do cálculo, tá? A gente observa que essa expressão aqui, ó, né? Quando o n tende muito e esse p vai indo para zero, essa expressão tende para esse valor. E esse valor aqui é exatamente a probabilidade de uma variável aleatória que segue a distribuição Poisson observar algum valor xzinho, tá? Então, o que a gente tem? Que uma variável aleatória x segue a distribuição de Poisson, né, a partir desse processo,
se a sua função de probabilidade é dada dessa fórmula, ó, é um e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x dividido por x fatorial. Olha o número fatorial aparecendo. Aqui nós temos que a variável aleatória, ela observa infinitos valores, né? 0, 1, 2, 3. Então, é os números dos naturais. Por quê? Porque a gente está contabilizando isso dentro do intervalo de tempo, ou dentro de um volume, ou dentro de uma área, dentro de algo contínuo, né? De um modo contínuo. Tá? Que mais? A gente observa que o lambda, o parâmetro lambda, ele é interpretado como a taxa média de ocorrência, né? Então, por unidade aí de tempo, de volume ou de área, né? Depende daquilo que a gente está trabalhando, né? De comprimento também, né? Então, é a taxa média das ocorrências, né? Das contagens. E esse E aqui, pessoal, é um número especial, tá? Esse E é um número que vale 2,71 e assim vai embora, né? É um número irracional, tá? Mas o início dele é 2,71. Para você calcular ele no R, é só você digitar ESP, tá? ESP de algum número, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, tá? Eu acabei tirando o R, né? Vamos entrar aqui no RStudio, tá? Só para a gente mostrar esse número aqui, tá? Então, para vocês verem como que é fácil esse cálculo, né? Então, no R é só você digitar ESP, né? Que a gente já vai acabar obtendo isso, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, né, e fizer aqui, ó, por exemplo, ó, ESP de 1, né, isso vai me dar o quê? O E elevado a 1, tá? O E elevado a 1, ó. Então, ó, dá 2, 7, 1 e vai embora, né? Se você quiser calcular o E elevado a menos 4, né? Então dá 0,018, né? Ou seja, esse E aqui pode ser vir de uma função exponencial, né? E por que ele tem essa cara do E, né? Por que E? E é nada mais, esse número, né, 2,71 e vai embora, nada mais é do que o número de Euler, né? Leonhard Euler foi um matemático suíço do século XVIII, né? Um dos mais brilhantes matemáticos do século XVIII, né? Que, por acaso, acabou encontrando aí, né, esse número aí em seus estudos, tá? Mas é um número muito utilizado lá nas tábuas de logaritmos, né, e tudo mais. Tá? Então essa aqui é a expressão, pessoal. É bem mais simples que a exponência, que a binomial, né? Então é e elevado a menos lambda. Lambda vai ser a taxa média aí das ocorrências, vezes lambda elevado a x. X é o número observado de ocorrências, e dividido por x fatorial, tá? Então aqui a gente tem algumas coisas, né, que eu preciso falar. Por exemplo, a notação, ó, x segue a variável aleatória Poisson com média, né, com média de contagem ou com taxa média igual a lambda. Esse lambda é sempre maior que zero, né, porque você está contabilizando contagens, não faz sentido pensar em contagem negativa aí. E a variância e a esperança, pessoal, é a mesma. Então, o valor esperado, que é a taxa média, e a variabilidade é igual ao lambda, tá? Isso não muda, é constante, né? E aqui tem alguns exemplos da distribuição aí Poisson. Ó. Então, a gente está estudando ó, o número de carros que passam por um cruzamento durante uma certa hora do dia. Né? Então, a gente está pegando, por exemplo, durante uma hora, qual o número de carros que passam por esse cruzamento? Então, você está realizando contagens dentro de um intervalo de tempo. Né? Ou o número de unidades, número de defeitos por unidade, por exemplo, num comprimento, né? Ou em uma área ou num volume, né? Por peça fabricada. Então, você está estudando contagens no modo contínuo. Ou o número de micro-organismos em suspensão encontrados em uma solução aquosa. Então, o número de micro-organismos dentro de um volume. Ou o número de mortes, né, por ataque do coração por ano em uma cidade, né? O número de mortes de Covid-19, por exemplo, em 5 meses. Né? Então a gente está pensando o quê? No intervalo de tempo aí, o número de mortes dentro de um intervalo de tempo. Né? Ou o número de animais de uma espécie rara existente numa área geográfica. Né? Então observem a diferença da distribuição, né? Da Bernoulli, da binomial para Poisson. A binomial é uma contagem num modo discreto, né? Você está contando 5 peças num total de 100 peças, né? Você está contando, lá no lote tem 100 peças.
A Poisson não, é uma contagem, é o número, por exemplo, de peças que são fabricadas em 2 horas. Você está contando dentro de um intervalo de tempo. Então são coisas completamente diferentes, tá? Né? Aqui, basicamente, uma repetição, tá, disso, né? Só dizendo que o lambda é a taxa média de ocorrências, né? E aqui tem um pouco dos gráficos, tá, pessoal? Então, para quando essa taxa você tem uma contagem, né? Desculpa, a média é uma falha, né, por unidade de medida aí, desse intervalo de contínuo, né? Quando essas contagens, essa taxa média começa a contar, evidentemente que o número observado aí de contagens também aumenta, tá? Então, a gente observa que isso também aumenta, tá? Depois a gente vai estar estudando isso no R, né? E aqui tem dois exercícios, tá, pessoal? Então eu vou fazer somente a letra A e a letra B do primeiro exercício, né? Os outros a gente comenta no nosso encontro remoto, tá ok? Então, o que a gente pode trabalhar, né? Então, olha o que fala do primeiro. O primeiro fala assim, ó, falhas ocorrem ao acaso ao longo do comprimento de um fio delgado de cobre. Suponha que o número de falhas segue então uma distribuição Poisson. Bom, ele já falou, mas a gente poderia investigar, tá? Com uma média de 2,3 falhas por milímetro, né? Então aí determine a probabilidade de existir exatamente 2 falhas em 1 milímetro de fio, tá? Letra B, existir a probabilidade então de existir 10 falhas em 5 milímetros de fio. A letra C e D, existir pelo menos uma falha em 2 milímetros de fio. E a letra D, ocorrer no máximo 2 falhas em 1 milímetro de fio. Tá? Então, a gente tem aí, então, esse problema e a gente vai tentar resolver então. Então, olha primeiro o seguinte, né? Qual que é a nossa variável aleatória? Imagina que ele não tivesse falado, né? É o quê? Então, é o número de falhas que ocorrem ao longo de um fio aí, né, delgado de cobre. Então, por exemplo, a gente poderia imaginar que é o número de falhas aí dentro de um determinado comprimento, né? Então, a gente está estudando aí dentro de um determinado comprimento de cobre. Então você está fazendo contagens dentro de um modo contínuo, né? Porque comprimento é o que? É uma variável contínua. Então, você pode ter 3,2 milímetros, 4,5 milímetros, não é? O que mais que é informado? Ó? É informado o que? A média dessas falhas. Então a gente tem o que aqui? O lambda, né? Que é a taxa média de falhas por milímetro. Ou seja, em média, está ocorrendo aí 2,3 falhas por milímetro nesse fio de cobre, tá? Então, olha o que a gente tem aqui, ó, na letra A, né? Então, x é a nossa variável aleatória, o número de falhas ao longo de um fio delgado, vamos pensar, de 1 milímetro, né? Porque a gente tem a taxa média para 1 milímetro, né? Além disso, o que a gente sabe? Ó, a gente sabe que o lambda vale aí 2,3 falhas por milímetro, né? Então, a variável aleatória x é uma Poisson com essa taxa média aí, né? Essas contagens. A gente tem em média 2,3 falhas aí para cada milímetro. E o que a gente quer calcular? A probabilidade, então, de 2 falhas em 1 milímetro. Ora, 2 falhas em 1 milímetro, a gente está pensando aqui, né? Nessa taxa média. Então, olha só. Então, a gente pensar o quê? Como é a distribuição de Poisson, a gente pode estar usando, então, essa fórmula aqui, né? A probabilidade, então, do número de falhas aí ao longo desse fio delgado de cobre ser igual a 2. A gente já tem a taxa e o x é igual a 2. Então, só precisa saber quem é o lambda e qual é o valor observado para a gente poder calcular essa probabilidade, né? Então, fazendo isso, nós temos como e elevado a menos 2,3, né, que o lambda é 2,3, depois lambda elevado a x, né, x é 2 aí, dividido por 2 fatorial. Então, fazendo essas contas, a gente chega nessa probabilidade. Então, o que? A probabilidade então, nós temos aí 26,51% de chance de encontrar 2 falhas em 1 milímetro de fio aí de cobre, ok? Vamos para o segundo. O que diz o segundo? Agora, ó, é existir 10 falhas em 5 milímetros, pessoal. Tá? Então, olha só, acontecer 10 falhas, né, em 5 milímetros. Ou seja, o que mudou para a gente? Mudou o tamanho
do intervalo que a gente está contabilizando as falhas, né? A gente não está mais estudando as falhas em 1 milímetro. Então, a gente está estudando as falhas agora em 5 milímetros. Então, é evidente que a taxa média ela vai mudar, porque eu não estou mais observando só em 1 milímetro. Então, quer dizer, se em 1 milímetro eu tenho 2,3 falhas, né, em média, então em 5 milímetros, quantas falhas em média eu vou ter? Ou seja, é fazer uma regra de 3. Isso nada mais é do que a gente obter que lambda vai ser o que então? Uma proporção, né? Um proporcional. Aí é 2 vezes 5, porque eu agora estou estudando em 5 milímetros. Né? Então a gente tem aí ó, 11,5 falhas para cada 5 milímetros. Né? Então ó, a gente tem o que? Uma nova taxa média de falhas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Então aí a gente tem uma nova Poisson, que é uma Poisson com a taxa média de 11,5. Né? E agora sim a gente calcula a probabilidade do x observar 10 falhas dentro desses 5 milímetros. Né? Então a gente vai calcular o que? A probabilidade do x é igual a 10, agora pensando nessa taxa aqui, lambda é igual a 11,5. Então a gente tem e elevado a menos 11,5, né? No R, lembra lá, é o ESP de menos 11,5. Né? 11,5 elevado a 10, tá? Aqui não é, aqui é 10, né? Faltou arrumar aqui. Dividido por 10 fatorial. Então isso dá 0,1129, essa probabilidade. Ou seja, então existe uma chance aí de 11,29% da gente encontrar 10 falhas em 5 milímetros de fio delgado de cobre. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, por hoje é isso. Tá? Tem os outros exercícios, né, que é interessante vocês tentarem fazer e a gente discute melhor eles nas nossas aulas aí, nas nossas aulas remotas, tá ok? Então, por hoje é só. Até mais, pessoal.